Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma equipe com DNA USP. Tanto eu como o Daniel somos formados pela Universidade de São Paulo. Seguinte, pessoal, vamos lá para mais um vídeo onde eu tiro as dúvidas aí e comento sobre as dúvidas de vocês, né? Então vamos lá. Muita gente tem me perguntado aí sobre a agressão nos aumentos de posição, para eu explicar um pouquinho melhor como é que funciona, né? Então eu vou aproveitar aqui que tivemos uma semana bastante movimentada e vou então explicar um pouquinho do conceito da agressão no aumento de posição e como que eu entendo que ela deve ser utilizada, como que eu vejo aí as maiores vantagens para essa função operacional aí. Tá? Então eu estou aqui no gráfico de 1 minuto, mini dólar, no dia aqui que teve a decisão dos juros pelo Fed, então vou tomar esse movimento aqui como exemplo, que foi um movimento forte, grande, então fica mais fácil de vocês entenderem aí a movimentação do preço. Tá? Mas se aplica a qualquer movimento forte do dia, né? Então é só que peguei aqui uma amplitude maior para a gente ficar mais fácil a gente entender aí como que se comporta a agressão nos aumentos de posição. Então vamos lá, pessoal, o seguinte, bom, nossa estratégia básica aí vocês já sabem é a distância do preço em relação à média móvel. É claro que em nossos robôs nós temos já aí, principalmente na Range Map, várias outras formas de se entrar na operação, né? Então você pode escolher aí vários métodos para entrar na operação, mas realmente a nossa principal foi sempre aí a distância do preço em relação à média móvel. É isso que a gente tem muitos dados estatísticos, muita experiência, né? Que a gente consegue realmente fazer um ajuste fino ali no robô, muito interessante, tá? Bom, e também a gente já falou em vários materiais aqui sobre uma das funções que temos aí no nosso robô, né? Nós temos inúmeras funções no nosso robô, seja para a entrada na operação, seja para o que vamos fazer durante o trade e em que ponto nós vamos sair da operação. Essas são as três grandes fases do trade, né, galera? Entrada, durante e o fim, tá? Nós temos muitos parâmetros para como que nós vamos entrar na operação. Nós temos muitos parâmetros para o que nós vamos fazer durante o trade e o que nós vamos fazer para sair do trade, qual forma para sair, como que a gente vai fazer, tá? Então, a agressão nos aumentos de posição é uma função que está no meio, o que a gente faz durante o trade, né? Lembra, o aumento de posição, a agressão na entrada da operação é no início ali, é uma função que vai nos ajudar, mais uma, né, que vai nos ajudar a escolher um melhor ponto de entrada na operação. A agressão nos aumentos de posição não, é depois que a gente entrou na operação, durante o trade, que daí nós vamos utilizar essa ferramenta agora, tá? Então é o seguinte, pessoal, vocês sabem que nós temos a função de aumento de posição no nosso robô, que é o white box, totalmente branco, e você que vai parametrizar. A gente já falou em vários vídeos que muita gente não gosta do aumento de posição, né? O pessoal aí fora até chama de Gale, martingale, mas a gente não tem nada a ver com essa bagunça que tem aí fora, que o pessoal efetua aumentos de posição indiscriminadamente, tá? Nós, como todos os nossos parâmetros e funções, nos baseamos única e exclusivamente em matemática, estatística e probabilidades. O aumento de posição da mesma forma, tá? Da mesma forma. Nunca que nós efetuamos aumento de posição de forma indiscriminada. Nós efetuamos em pontos estratégicos, onde as estatísticas das amostragens do mercado nos mostram que são pontos coerentes e que vão nos ajudar, não prejudicar, vão nos ajudar a termos um melhor rendimento
e um melhor custo-benefício da parametrização. Tá? Então, pessoal, desde o início da concepção do nosso Trade System, lá 5, 6 anos atrás, nós utilizávamos aí o aumento de posição. Porém, com o passar dos anos, nós fomos melhorando o nosso operacional e os aumentos de posição vieram junto, né? Nós fomos melhorando todos os parâmetros, né? Tudo que a gente tinha envolvido os nossos setups, nós fomos aí melhorando tanto a funcionalidade quanto dados coletados para a gente se ajustar melhor e entender melhor a movimentação e o impacto que a movimentação tem no nosso operacional. Bom, o aumento de posição na entrada, né, foi incrível. Lançamos aí, acho que foi final do ano passado, e realmente foi um marco. Nós realmente aí conseguimos evoluir muito, deixar o trade mais efetivo e mais seguro. Aumentamos a eficiência operacional e é isso que a gente busca diariamente. E essa função realmente aí nos ajudou demais. Tá? Nos ajudou demais. Vendo isso, o pessoal do grupo de operações avançadas imediatamente sugeriu que colocássemos essa função nos aumentos de posição. Tá? A princípio, galera, eu não tinha pensado nisso, realmente não. Tá? Eu tinha realmente, a gente entendia que era uma função que poderia ser muito boa ali para entrarmos melhor posicionados e ficarmos um pouco mais seguros em movimentações muito bruscas para onde a gente vai entrar na operação, mas não tinha pensado nisso, nem nossa equipe aí, em colocar essa função nos aumentos de posição. E é interessante, né, para a gente ver como é bacana ali o grupo de operações avançadas. Então a gente não estava nem pensando nisso e o pessoal falou que já aderia aí. O que você acha de colocar a agressão nos aumentos de posição? Eu falei, eu não tinha pensado nisso, eu falei, vou pensar, vou estudar como é que funciona isso aí, se realmente é vantagem. E fui entender um pouquinho melhor como é que funcionava ali e realmente faz muito sentido. Faz muito sentido. Fui ali, eu e Daniel, falar com o pessoal da parte de desenvolvimento ali, né, pessoal da programação, e disseram que é possível, mas não era simples, né? Não era simples e até demorou bastante para eles fazerem isso aí, né, programar isso aí, porque realmente bastante complexo, muita coisa envolvida, galera, né? Muita coisa envolvida ali na parte interna do software, né? Para que a gente pudesse colocar isso aí, mas deu certo, soltamos aí, foi a última atualização da Range Map, né? E ficou pronto aí a agressão nos aumentos de posição. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aí, quem ainda não conhece essa função, vou explicar um pouquinho rapidamente aí, e também o que eu considero interessante aí nessa questão, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, a agressão dos aumentos de posição, ela vem para contribuir no seguinte caso, né? Então veja só, a agressão, como já falei em vários vídeos aqui no canal para vocês, ela vai monitorar então pressão compradora e a pressão vendedora segundo a segundo, tá? Então são os players do mercado, galera. O que faz o preço movimentar são compras e vendas. É isso que faz o preço cair ou o preço subir, né? Então você precisa ter esse conceito muito claro, né? Se o preço está subindo, é porque tem mais compra do que venda. Se o preço está caindo, é porque tem mais gente vendendo do que comprando, né? E nós temos aí como mensurar isso, né? O mercado permite, temos essa informação do mercado, que é o que? Pressão compradora, porcentagem, número de compradores e número de vendedores. Então nós geramos ali o nosso indicador de agressão, onde a gente consegue, segundo a segundo, identificar como que está a pressão compradora, pressão vendedora. Se compradores estão ganhando, o preço está subindo. Tá? Se compradores estão com 55% ali ganhando a briga entre compradores e vendedores, o preço está subindo, ou seja, vendedores estão com 45% e compradores com 55%. O preço vai subir, os compradores estão ganhando a briga. Tá?
Quando se inverter isso e vendedores começarem a ganhar dos compradores, o preço vai cair. Essa é a movimentação do preço, é isso que faz o preço se movimentar, compras e vendas, né? Como a nossa estratégia principal é entrar esperando uma distorção significativa do preço em relação à média, esperando que o preço retorne para a média, se o preço estiver caindo, como nesse caso aqui, ó, se o preço estiver caindo, nós vamos esperar um bom ponto de entrada, ou seja, uma distorção do preço em relação à média, que a estatística nos mostra que é um ponto interessante de entrada na operação frente à amostragem anterior que o preço já fez em 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A amostragem que você pegar, quanto maior a amostragem, mais seguro é a nossa análise, né? Então nós vamos pegar o que o preço fez numa amostragem significativa para entendermos o que é uma distorção significativa. E uma distorção significativa, ela nos fala o quê? Que nesse ponto, a probabilidade do preço retornar para a média é grande. Tá? Então, nós vamos escolher uma distorção de X para entrar na operação onde as probabilidades estão a nosso favor. Então, se o preço está caindo, eu vou procurar um ponto bom de entrada para comprar o dólar. Ou seja, um ponto que seja estatisticamente ali, que a gente entende estatisticamente pelo que o preço já fez, que é um ponto que, olha, nesse ponto caiu bastante e o preço tende, historicamente, a recuar e voltar a fazer uma correção, pelo menos, e tocar na média. Tá? Então, esse é o nosso método de entrada. Uma vez que a gente entra na operação, a operação pode ir a nosso favor, ou seja, o preço saiu da média e agora vai retornar para a média. E vai dar o nosso ganho. Tá? Então, o preço pode... Se você entrou nesse ponto aqui, você entrou e saiu do trade com ganho. Mas a gente sabe que o preço pode ir contra a nossa operação. Por mais que a gente tenha uns dados estatísticos mostrando melhores pontos de entrada na operação, não é 100% certeza que ele vai voltar. Ele pode ir contra a operação. Então, por exemplo, se você entrou agressivo, entrou nesse ponto aqui, o preço foi contra a sua operação nesse trecho. Se você entrou aqui, o preço foi contra a sua operação nesse trecho. E durante esse trecho, que o preço foi contra a sua operação, você tem que trabalhar o trade. Tá? A gente diz que é o trabalhar o trade, é o meio do caminho entre entrou na operação e saiu da operação. Você pode escolher nesse trecho não fazer nada. Ah, não quero fazer nada. Eu não quero aumentar a posição, eu não quero fazer parciais, eu não quero fazer nada. Simplesmente eu vou entrar na operação. Se deu meu ganho, eu ganho. Se deu minha perda, eu vou estipular um ponto onde, olha, aqui eu não aceito mais ficar no trade. Vai ser o meu stop loss, né? Então vamos supor que o nosso stop loss estava aqui, ó. Tá? Então, você entrou aqui, você fala, se o preço bater no meu stop loss, eu vou sair da operação com perda. Se o preço for para o meu ganho, eu vou sair com ganho. Pronto, não vou fazer nada na operação. Beleza, tá? Você que escolhe, você que configura o seu robô. Cada um vai configurar do jeito que quiser, ninguém te obriga a nada. Agora, você pode escolher também durante o trade, ou seja, entre a entrada da operação e o seu ponto de stop loss, que é o seu limite de perda que você estipulou também, tá? Você pode optar então por trabalhar o trade. O que é trabalhar o trade? Você pode fazer várias coisas aqui para melhorar o seu preço médio, porque o seu preço médio está aqui, né? Seu preço médio está aqui. Se você entrou aqui agressivo, tá? Seu preço médio está aqui. Se você ficar esperando o preço voltar e o preço foi contra a sua operação, quando o preço voltar para a média, você vai estar com prejuízo. Por quê? Porque a média vem para o preço e o preço vem para a média. Porque a média é filha do preço. E a média de 25 períodos vai pegando os últimos 25 minutos. Esse aqui é uma média de 25 períodos.
Então o preço está caindo e a média vai cair. A cada minuto que o preço continua caindo, a média vai cair. Tá? Porque o preço pega os últimos 25 minutos. Estão me entendendo, pessoal? Então, você pode escolher trabalhar dentro do trade para o quê? Trazer o seu preço médio melhor posicionado para que quando o preço toque na média, o seu preço médio esteja melhor e você ganhe dinheiro ou fique no 0 a 0 ou perca menos. Tá? Então, esse é o trabalho dentro do trade, né? Se o preço for contra sua operação. A gente sabe que não é sempre que o preço vai contra. Não, mas vai. Movimentação do preço normal. Em algum momento o preço vai contra sua operação e você pode escolher trabalhar o trade, né? Uma forma que a gente tem de trabalhar, que é uma das funções, é o aumento de posição, tá? O aumento de posição, o que é, pessoal? Vamos lá, rapidinho aqui. Então, você tá, vamos supor que você entrou aqui com um contrato de dólar, mini dólar, tá? E você pode escolher pontos de aumento. Deixa eu tirar aqui só para deixar muito poluído, beleza. E você pode escolher, então, pontos estratégicos para você aumentar a sua posição dentro do trade. Então, por exemplo, você tem um percurso aí, vamos supor aqui, né? Então, esse aqui é um movimento muito forte, né, galera? De Fed, foi uma marretada, né? Mas, então, não leve em consideração aqui os espaçamentos, os pontos, só para vocês entenderem, tá? Isso não é um movimento normal de jeito nenhum, já esperava um movimento fortíssimo, né? Então, você não tem que lidar com isso aqui todo dia de jeito nenhum. Mas, vamos lá para você entender esse movimento grande aqui, é bom para você entender, fica mais fácil. Então, vamos lá. Você escolheu esse ponto de entrada na operação e você escolheu que o seu stop loss é de 75 pontos, tá? Então, se o preço correr 75 pontos de dólar, você vai falar que, olha, aqui eu quero essa operação com prejuízo, porque está fora das estatísticas. Lembrando que esse ponto de entrada a esse ponto de saída, você escolheu estatisticamente, analisando os dados que a gente coletou do mercado, dados estatísticos. Não é aleatoriamente, eu vou botar 70 pontos de stop. Não, tá? Não é assim que funciona. Você vai entender a movimentação do preço e você vai estatisticamente, com os dados que a gente coletou, falar, 75%, com muito simulado, com muito backtest, isso vai mostrar também para a gente que esse ponto, 75%, depois da minha entrada, é um ponto que dificilmente o dólar vai me estopar lá. Tá? Dificilmente. Então, você vai pegar ali e vai estar coberto com 99%. Tá? Pode acontecer uma movimentação que vai dar o teu stop? Pode. Mas é mínima a probabilidade. Mas ela existe. Mas a gente está aqui fazendo o quê? A gente estuda, analisa os dados de 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente analisa esses dados para que a gente esteja aí com o maior número da probabilidade a nosso favor. Ou seja, quanto mais a gente se ajustar ao que o mercado fez no passado, maior é a probabilidade de nos ajustarmos no futuro. Claro, né, galera? Isso é matemática e estatística pura. Tá? Então, a gente sabe que não é 100%. Nada é 100%, porque o mercado pode fazer qualquer coisa amanhã. Qualquer coisa. Mas, se a gente tem uma amostragem interessante e estudarmos essa análise, a gente vai estar coberto ali com uma porcentagem muito grande de probabilidade a nosso favor. Tá? Então, é isso. Então, é um dado estudado, não é aleatório esse ponto de entrada. E nós também vamos estudar estatisticamente, historicamente, simulados e backtests, né? Antes de ir para o real, melhores pontos para que a gente aumente a posição do nosso trade durante o nosso trade, para que possamos melhorar o nosso preço médio e mesmo que o preço vá contra a nossa operação, nós consigamos sair com ganho, ou pelo menos no 0 a 0. Tá? Então esse é o nosso objetivo. Então, galera, se nós sabemos que nós temos um percurso ali de 75 pontos entre nossa entrada da operação e o nosso stop loss, nós vamos distribuir alguns aumentos de posição
tá? Alguns aumentos de posição entre a nossa entrada da operação e a nossa saída. A saída pode ser no stop loss, ou a saída pode ser na média, ou a saída pode ser no ganho. Nós temos várias formas de saída, né? Você pode sair no teu stop de perda, o preço bateu o teu stop lá, saiu. Você pode sair no teu ganho da operação, você estipula que eu quero ganhar 3 pontos de dólar. Pode sair no teu ganho, ou pode sair no toque da média, que é a nossa saída de segurança. Tá? Então, são essas 3 formas ali, basicamente, que a gente utiliza para sair da operação. Claro que nós temos outras funções para saída, como trailing stop, como break-even. Beleza, tem outros tipos de saída. Mas aqui a gente quer conversar sobre do meio do trade, tá? Então, vamos falar sobre o meio do trade. Durante os aumentos, então, durante o trade, nós vamos colocar em alguns pontos específicos aumentos de posição. Então, eu coloquei aqui, ó, tá? Alguns aumentos de posição aqui, cada linhazinha aqui é um aumento de posição, só para vocês entenderem, então, melhor como é que funciona. Então, vamos lá, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Então, colocamos 3 aumentos de posição aqui, que vão estar posicionados, olha aí. Então, vamos ver, o primeiro aqui está a 25 pontos da minha entrada. O segundo está a 45 pontos da minha entrada. E o terceiro aumento de posição está a 65 pontos da minha entrada. E 75 da minha entrada é o meu stop. Tá bom? Então, nós dispusemos aqui 3 aumentos de posição. Galera, eu estou colocando aqui de forma aleatória. Assim, não vou fazer o estudo agora aqui e tal, de forma aleatória, só para vocês entenderem os pontos. Mas isso aqui a gente vai ter pontos específicos que vão ter melhor resultado, tá? Mas vamos deixar esses pontos aqui para vocês entenderem. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente entrou na operação, quando não tínhamos a agressão nos aumentos de posição, os pontos de aumento de posição eram fixos. Fixos. Então, nós estipulamos aqui 25 pontos contra, a gente vai entrar com mais um aumento. 45 pontos contra, vamos entrar com o segundo aumento. E 65 pontos contra, a partir da nossa entrada, nós vamos colocar o terceiro aumento. Então, quando a gente entrava na operação aqui, o nosso robô ele já joga as 3 ordens. Pá! Já joga primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento. Já ia jogar, as ordens já iam ficar lá para ser executadas se o preço fosse contra a nossa operação. Tá? Assim como o ganho e o stop loss. Né? Então, assim que o robô, a eficiência dele é isso, né, galera? Ele faz isso automaticamente. Então, você configurou lá no seu setup. Eu quero entrar com a distorção X do preço em relação à média. Beleza. Quando eu entrar na operação, eu vou querer um ganho de 2 ou 3 pontos de dólar. O meu stop é de 75. E eu vou aumentar a posição no 25 contra, 45 contra, 65 contra. O robô já joga as ordens automático. Vum! Joga. No mesmo segundo que você entrou na operação. Isso é eficiência, né, galera? Robô muito mais eficiente. Se a gente for fazer isso na mão, a gente ia lá abrir boleta, ou ia clicar lá e colocar, ó, esse ponto aqui, eu entrei nesse ponto, então meu stop é nesse ponto, minha mente de posição é nesse ponto. Você ia colocar na mão. Olha, muito mais lento e ineficiente. O software vai jogar no mesmo segundo todas as ordens. E temos trades, galera, que é questão de milésimos de segundo. Você entra e sai. Por quê? Você entrou, ele deu uma puxadinha aqui, deu 2, 3 pontos, você sai do seu trade com o seu ganho. Tá? Sem nem dá nem para pensar. Entra e sai. Tem trade que é assim. Claro, tem trade que vai levar mais tempo, que você vai lá, vai ficar, vai aumentar a posição, beleza. Mas trades rápidos, você não conseguiria nem fazer manualmente isso. Que é muito rápido, não conseguiria sair. Tá? Então é rápido mesmo. Então, veja só. Então jogou os 3 aumentos de posição aqui. Então vamos supor que aqui no nosso ponto de entrada, nós entramos com um contrato de mini dólar. Tá? E nós vamos aumentar a posição sempre com a mão que a gente está. Então se eu estou com um contrato aqui,
aqui só por um exemplo. Você pode colocar qualquer número de contratos que você quiser. Tá? Isso aqui é um exemplo, né? Então, se eu estou com um contrato aqui, nesse ponto aqui eu vou colocar mais um. E vou trazer o meu preço médio para o meio do caminho. Se eu estou com um contrato e aqui eu coloquei mais um contrato, eu trouxe meu preço médio para o meio. Tá? E aí fico agora com 2 contratos. Beleza? Ok. Se o preço continuou indo contra, né? Aumentei posição, o preço não deu meu ganho. Meu ganho é lá 2, 3 pontos em relação ao preço médio. Tá? Então seria aqui, não deu. Continuou caindo. Pegou o meu segundo aumento de posição. Beleza. Pegou meu segundo aumento de posição. Se eu estou com 2 contratos aqui, meu preço médio agora está aqui, eu vou colocar mais 2 contratos aqui. 45 pontos contra a minha operação, eu vou colocar mais 2 contratos. Beleza? Então agora eu vou ficar com 4 contratos e trouxe o meu preço médio para o meio do caminho. Agora o meu preço médio é aqui. Mais ou menos, tá, galera? Só para vocês entenderem, mais ou menos. Beleza, então apago aqui, o preço médio agora veio para cá. E agora eu estou com 4 contratos de mini dólar. Comecei com 1, aumentei posição aqui, fui para 2. Aumentei posição aqui, fui para 4 contratos. Meu preço médio está aqui com 4 contratos. Tá? O preço continuou, o preço nem respirou, continuou caindo e foi lá 65 pontos contra e pegou o meu terceiro aumento de posição que estava estipulado já no trade. Tá? Se eu estou com 4 contratos, aqui no terceiro aumento eu vou colocar mais 4 contratos. Tá? Então eu vou colocar mais 4 contratos aqui e o meu preço médio vem para o meio do caminho, mais ou menos aqui. Ok? Então, deixa eu tirar o preço médio aqui e o preço médio agora veio para cá. Então, entendam. Nós começamos com um contrato, fizemos 3 aumentos de posição e agora estamos com 8 contratos de mini dólar. Tá? E o nosso preço médio da operação está aqui. O nosso ganho é de 2, 3 pontos em relação ao preço médio da operação. O preço começou a subir. Olha, não bateu o nosso stop, que estava lá posicionado. Se o preço continuasse caindo e batesse o stop, você era estopado. Com 8 contratos, no percurso tal, teria lá um prejuízo. Tá? Teria o prejuízo. Agora, não veio aqui no stop e voltou e começou a subir. Tá? Começou a subir. E quantos pontos ele deu do teu preço médio? O meu preço médio estava aqui. Ele deu 8 pontos do meu preço médio. Ou seja, teria dado o nosso ganho. 2, 3 pontos de dólar. Ah, mas eu quero mais. Eu quero 10 pontos de dólar. Não teria saído. Teria continuado na operação. E o que aconteceu depois aqui? O preço subiu. Aí voltou. Você ficou negativo de novo. E veio tocar na média nesse ponto aqui. Você teria saído ali com 1 ponto de dólar, mais ou menos. Então, ainda teria dado um pequeno lucro. Tá? Sai no toque da média, saída de segurança. Porque depois que toca na média, ninguém sabe mais o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. A gente sabe disso, né? Já falou bastante sobre isso aí. Entender o processo do trade, né, galera? Isso aqui era quando os nossos aumentos de posição eram estáticos. Jogávamos os aumentos de posição imediatamente após entrar no trade. Tá? Então agora eu vou explicar para vocês como que funciona ali o nosso aumento de posição com agressão. Bom, nós vamos continuar mantendo os pontos de aumento de posição. Então vamos supor que a gente entrou no trade nesse ponto aqui, continua entrando nesse ponto aqui, mas agora os nossos aumentos de posição estão configurados com a função de agressão. Tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, galera. Nós vamos configurar então no nosso software, falar o seguinte para ele. Olha, eu quero aumentar a posição no 25 pontos contra, no 45 pontos contra e no 65 pontos contra. Porém, eu só quero que o robô efetivamente aumente a posição nesses pontos se nesse ponto os compradores
estiverem ganhando dos vendedores. Por quê, pessoal? Quando o preço está caindo forte, como nesse caso aqui, os vendedores estão surrando os compradores. Inclusive, fiz um vídeo essa semana mostrando minuto a minuto como foi, inclusive, desse movimento, né? Como foi a pressão compradora e vendedora, tá? E vendedora. Então, a gente consegue monitorar como que está a pressão compradora e vendedora em cada momento aqui. Tá ok? Beleza. Então, você vai colocar ali nos aumentos de posição qual é a pressão compradora que você espera, que você quer que o robô espere que aconteça para que seja executado o aumento de posição. Tá? Então, é isso aí. Então, o que vai acontecer? Além do ponto de aumento de posição aqui, que é 25 pontos contra, 45 pontos contra e 65 pontos contra, você vai colocar, mas eu também quero que a condição seja satisfeita de os compradores estarem com no mínimo 53, 51, 55% à frente, né? Ganhando a briga. Porque o que isso quer dizer? Que os vendedores, claro, estavam ganhando, mas quando os compradores mostraram que estão de volta para o jogo, há uma probabilidade grande do preço começar a retornar e vir a tocar a média. Ou seja, já passou a surra. Agora a briga está de igual para igual e os vendedores e os compradores, inclusive, estão ganhando um pouquinho. Isso demonstra que a briga está melhor, não está levando tanta surra os compradores. Então, você vai falar, isso é a configuração da agressão. Configuração da agressão, a gente pode falar até um outro vídeo que tem bastante estudo também. Tá? Eu estou explicando aqui o funcionamento da agressão nos aumentos de posição. Por quê, galera? A nossa função de agressão, você pode escolher o tempo gráfico, que é 1, 2, 3, 4, 5 minutos. E isso aí a gente também vai explicar. Já explicou, mas pode explicar de novo, né? O tempo gráfico é diferente do teu robô. O teu robô vai rodar no gráfico de minuto. Mas a função de agressão, ela pode monitorar um tempo gráfico maior para você ter ali um jogo de cintura melhor, não ter tanto ruído, né? E funciona normal. Você escolhe em qual tempo gráfico você quer que a agressão funcione, tá? Então, geralmente a gente usa ali 3 minutos, 5 minutos, que é bem legal. Então, você vai colocar o teu agressão, configurar ele lá, o tempo gráfico, e você quer a porcentagem, quer que 51%, 55%, 60%, depende, você tem um monte, no grupo lá a galera usa muito diferente, cada configuração, né, se ajusta melhor. Mas beleza. Então, você configurou a porcentagem, tempo gráfico da agressão, e quando o preço chegar nesse ponto aqui, galera, que ele efetuaria o aumento de posição, e o robô ele vai verificar o quê? A condição do ponto de entrada está sendo executada, está sendo satisfeita, ou seja, o preço chegou a 25 pontos contra a tua entrada na operação? Chegou aqui, ok. Mas a agressão está sendo satisfeita, os compradores estão com 55% ganhando a briga? Sim ou não? Se for sim, ele vai executar o aumento de posição. Se as duas condições estiverem satisfeitas. Se for não, ele não vai executar. E o preço vai continuar caindo. Vocês entenderam, pessoal? O aumento de posição só vai executar quando as duas condições forem satisfeitas. Tá? Então, veja só. Nesse ponto aqui, o preço deu um respiro. Tá? O preço deu um respiro. Pode ser que aconteceu aqui a sua condição que você configurou. Pode. Se o comprador ou o comprador aqui em algum momento ele botou respeito aqui e ganhou um pouco, 51, 52, não sei se foi 55, sei lá. Tá? Então, dependendo do que você colocou na agressão dos aumentos de posição, você pode ter entrado aqui. Tá? E uma coisa interessante também, galera, que depois a gente vai conversar mais sobre isso. Você pode colocar as porcentagens em cada aumento. Então, nesse aumento aqui, eu só quero que seja executada se o preço tiver 55% do comprador. Nesse aqui, eu posso estipular outra porcentagem. Nesse aqui, outra porcentagem.
Por quê? Porque o trade está transcorrendo, tá? Está transcorrendo e você pode querer agressões diferentes em cada aumento, cara. Isso é um ajuste finíssimo, tá? Finíssimo, que também é muito legal. Mas vamos supor que é o mesmo, pra gente, não vamos complicar aqui, vamos falar que a gente colocou o mesmo lá, 55% de compradores ganhando, né? Em todos os aumentos, tá? Então, satisfez aqui a condição, sim ou não? Se for sim, ele vai executar aumento. Se não, não. Você vai continuar com um contrato e o preço vai continuar caindo. Quando que vai executar esse aumento aqui? Quando acontecer as duas condições. Tá ok? Quando acontecer as duas condições. Beleza, o preço não executou aqui porque não chegou a 55%, por exemplo, de compradores, de força compradora. Aí o preço continuou caindo. Aí os compradores começaram a levar uma surra de novo. Então aqui a briga ficou boa, né? Levando a surra, o comprador levando a surra aqui, eles, opa, vamos voltar para a briga. Aí começou a brigar. O comprador tentou peitar o vendedor, mas não teve jeito. O vendedor começou a surrar de novo os compradores e o preço caiu com força. Beleza. Passou pelo segundo aumento de posição. Nesse momento, eu continuo com um contrato. O aumento de posição aqui, aconteceu a condição do ponto? Aconteceu. 45 pontos contra a minha entrada. Aconteceu a condição. Mas e a agressão aqui? Mas nem perto. Vendedor surrando os compradores. Então, o preço vai passar direto, você vai continuar com um contrato. O teu preço médio está lá em cima ainda, ó. Tá? E continua aqui com um contrato. Beleza, o preço continuou caindo. Chegou no nosso terceiro aumento de posição. Na primeira vez que chegou ali, o que aconteceu? Aconteceu a condição 65 pontos contra a operação? Aconteceu. E a agressão? Ainda não. Ainda não. Ainda vendedores estão batendo nos compradores. E vai ficar... E o que vai acontecer? O robô vai ficar monitorando. Quando acontecer a condição de agressão 55% comprador, o que ele vai ver, galera? Então vamos supor que nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, aconteceu a agressão 55% compradora. O que vai acontecer? O robô aconteceu a condição da agressão no aumento de posição. Aonde nós estamos? Ele vai pegar aqui, ó, ele vai ver aonde nós estamos. Nós estamos nesse ponto do preço. Contra em relação à entrada, né? Diga, em relação à entrada. Aonde nós estamos em relação à entrada? Aqui. Tá? Beleza. A condição desse aumento de posição aqui está sendo satisfeita? Tá, as duas condições. Então ele vai executar esse aumento de posição agora, aqui. Esse aumento de posição está sendo satisfeito? Tá. Tanto o ponto, porque era 45 ou mais, tá? E aqui é 25 ou mais, está sendo satisfeita. Então ele vai executar também o segundo aumento de posição aqui, tudo junto, nesse ponto. Então, se eu tinha mais um contrato aqui para colocar, e outro aqui, né, galera? Aqui, está sendo satisfeito? Não. Aqui está sendo satisfeito a porcentagem, 55, mas não o ponto, porque o preço voltou e já não está abaixo desse ponto. Então, esse aumento de posição aqui não vai ser executado. Tá ok? Por isso que depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês por que é interessante nós efetuarmos porcentagens diferentes em cada aumento de posição. Porque a gente sabe que quando o preço abriu uma distorção muito grande em relação à média, ou seja, os teus últimos aumentos de posição, você não precisa esperar que o preço efetue uma agressão tão significativa. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, por exemplo, se você deixasse aqui 55% aqui da agressão para executar, aqui 52% e aqui 51%, por exemplo,
você teria sido executado esse aumento de posição aqui. Quando o preço começou a subir, já teria sido executado. E depois, bateu 55 aqui, aí executaria os outros dois. Mas isso é mais complexo, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá? O que você precisa entender agora, esse aqui é o seguinte, era 55% a agressão dos 3 aumentos. Esse aqui não foi executado porque 55% aconteceu só aqui, e aqui a condição do ponto de entrada não era mais satisfeita. Aqui não estava mais 65 pontos ou mais da tua entrada, tá ok? Então ele não executou. Então ele vai executar nesse ponto os 2 primeiros aumentos de posição, um contrato, e aqui tinham 2 contratos. Então aqui ele vai executar 3 contratos. 3. Você estava com um contrato e você vai jogar mais 3 nesse ponto. Agora veja, pessoal, se eu não tivesse com agressão, o preço teria ido, você teria executado os aumentos de posição em pontos piores. Piores. Tá? Porque você teria entrado aqui. E você conseguiu agora executar os 2 aumentos de posição de forma muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Então você jogou os 3 contratos aqui, se tinha com um aqui, se fosse mais um contrato, pessoal. Se você jogasse nesse ponto aqui mais um contrato, ele traria para o meio do caminho, que seria mais ou menos, sei lá, meio do caminho entre esse ponto que a gente está jogando a aumento de posição e a entrada, ele ia jogar o quê? Aqui. Tá? Se você jogasse mais um contrato, só que você está jogando 3, então eu não vou fazer a conta exata aqui, mas se você está jogando, em vez de 1 contra 3, você está puxando muito mais o preço para baixo. Por quê? Porque aqui você está jogando muito mais contratos. O teu preço médio vai ser muito melhor, porque 3 contratos nesse ponto aqui vai fazer muito mais diferença. E você vai trazer o teu preço médio para cá. Você está me entendendo, pessoal? Então, você trouxe o teu preço para cá e você saiu aqui com o teu ganho. E um risco muito menor. Muito menor. Isso que você precisa entender. Além de você melhorar o teu ponto de entrada na operação, dos aumentos de posição, ou seja, você trouxe o teu preço médio muito melhor posicionado, você diminuiu muito o teu risco operacional. Porque você, galera, vamos supor que o preço viesse direto aqui, ó, e te estopasse. Vamos supor uma notícia, uma vazada, o negócio descambou lá. E o preço veio, pá, estopa. Você não iria aumentar a posição. Você iria estopar com um contrato. Um contrato de dólar. Pô, estopou com um contrato. Você teria um prejuízo? Teria, mas um prejuízo ridículo. Tá? Ridículo. Porque inteligentemente você está monitorando que os vendedores estão surrando os compradores. E enquanto isso estiver acontecendo, você não vai ser trouxa de aumentar a posição enquanto os compradores estão levando uma surra. Se você é time comprador, quer entrar no time comprador, você vai esperar os compradores mostrarem que tem alguma chance. Se o preço venha, vamos supor, galera, que o teu, deixa eu desmanchar tudo aqui. Então, entenderam aqui a dinâmica, né? Mas então vamos botar que você entrou no trade nesse ponto aqui. Foi uma notícia que saiu, vamos supor que você não sabe que isso aqui é Fed, é uma notícia que saiu, isso aqui era um ponto estatístico bom para um dia normal, saiu uma notícia lá, Bolsonaro tomou outra facada, tá? O dólar ia subir, mas vamos supor que caiu. Vamos supor que isso aqui é o índice, né, que ia desabar. Aí o que aconteceu? Você entrou, o que seria um DX significativo, você entrou, mas é uma notícia, o negócio descambou, tá? E o teu stop está onde? 75 pontos depois da tua entrada, tá aqui o teu stop. E os teus aumentos de posição estão aqui. O preço veio caindo seco sem olhar para trás. O que aconteceu, pessoal? Se você está com a agressão ligada nos seus aumentos de posição, ele vai entrar na operação, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar,
e vai te estopar. Vai te estopar com um contrato de mini dólar. O que é um stop infinitamente menor do que se você tivesse aumentado a posição aqui, carregado mais um contrato. Aumentado a posição aqui, carregado mais 2 contratos. Carregado a posição aqui e vir carregado com 8 contratos. Aí você vai estopar aqui com 8 contratos e aí vai dar um prejuízo significativo. Tá? Então, você deixa o teu trade muito mais seguro. Muito mais seguro. E inteligente, né, pessoal? Você está usando uma função e você está se ajustando ao que o mercado está fazendo. Isso é muito inteligente. Nós não estamos estáticos aqui esperando o que o mercado vai fazer, não. Nós estamos reagindo ao que o mercado está fazendo. Isso é incrível, galera. Isso é incrível. Né? Quando a gente começou lá atrás, há 5 anos atrás, a gente, mas nem no melhor sonho a gente esperava que nosso robô ia ter a possibilidade de ter esse dinamismo. Tá? É uma evolução muito grande, não só dessa função, essa é uma função, nós temos um monte outra que a gente evoluiu. Tá? Então a gente deixou o nosso trade dinâmico e seguro. Tá? A gente não quer dizer que só vai ganhar, não, galera. Mas a cada momento a gente consegue ter mais segurança, melhorar o ponto de entrada na operação, melhorar os pontos de aumento de posição. E se tudo der errado, a gente consegue reduzir nossa perda muito. Porque a gente sabe, galera, que estatisticamente a gente vai ganhar 99% do tempo e vai perder 1%. Aí quando a gente consegue reduzir a nossa perda nesse 1%, a gente acumula mais dinheiro. Porque a gente ganha mais do que perde. E quando perde, perde menos. Então a gente consegue melhorar a eficiência do nosso trade e ganhar mais dinheiro. Segurar mais do que a gente está ganhando. Porque todos robô vai ganhar e vai perder. O importante é o quê? Ganhar mais do que perder. E quando a gente perder, a gente está conseguindo perder menos. É a eficiência do robô que está melhorando. Tá? Então se acontecer isso aqui agora, o que vai? A gente vai estopar pequenininho lá. Porra, estopou, ninguém quer perder dinheiro. Tudo bem, mas sabe que faz parte. E vai perder menos agora, vai perder pouco. Né? E você vai ter ainda a chance de tentar fazer o que a gente fez ali no trade. Que é o quê? Entrar, puxar teu preço médio, entrando melhor posicionado nos aumentos de posição e trazer teu preço médio e sair com um ganho muito mais rápido. Uma vez que você puxa, coloca os teus aumentos de posição mais para baixo, melhor posicionado, você vai melhorar muito o seu preço médio e vai sair mais cedo do trade. Isso é segurança. Quanto mais rápido a gente sair, melhor, galera. A gente quer entrar e sair do trade, entrar e sair do trade. A gente não quer ficar pendurado. Então, quando a gente puxa a gente coloca os aumentos de posição melhor posicionados, a gente melhora o nosso preço médio, o que vai favorecer a gente sair mais rápido da operação. Tá? Então, galera, isso é fantástico. Melhorou demais nosso trade system, realmente. Então, a agressão, tanto na entrada da operação quanto nos aumentos de posição, realmente são funções aí disruptivas. Tá? Disruptivas aí para o nosso operacional. Agora, nem tudo são flores. Vocês viram aqui que no nosso exemplo nós não pegamos esse último aumento de posição aqui. Por isso que a gente tem ferramentas também para ajustar a agressão do aumento de posição, porque quanto mais o preço já andou e está nos últimos aumentos de posição, você quer que pegue mais rápido esse aumento, não que espere tanto. Então esse primeiro aumento aqui que a gente pegou, tá? Esse primeiro aumento aqui, a gente pode esperar uma porcentagem maior de agressão para entrar nele, porque a gente sabe que ele vai estar mais longe. Tá? Então, e os últimos não. Os últimos a gente quer que execute um pouco mais rápido. Então você pode ajustar aí os aumentos porcentualmente. Então a gente vai fazer até um outro vídeo falando mais sobre isso. Né? E outra coisa, galera, quando você tem saída de segurança ativada, tem que ficar atento também. Porque vamos supor que você botou uma porcentagem muito alta e não executou os aumentos mesmo num ponto aqui significativo. Ou seja, você pode sair do toque da média sem aumentar a posição. Aí também não é legal. Então, tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Então, se você sabe que você tem uma saída de segurança, que é a saída pelo toque na média, você não pode também postergar tanto. Tá? Agora, uma coisa interessante de fazer, galera, que dá para brincar muito, e eu sou louco nisso.
tá? Alguns robôs onde você não sai pelo toque na média, tá? Não sai pelo toque na média, já é um robô um pouco mais avançado, mas você tem muitos aumentos de posição, às vezes com menos contratos, tá? Mas uma quantidade maior de posição, utilizando o agressão para otimizar o ponto de entrada, podendo inclusive fazer realização parcial, né, para deixar o trade ultra dinâmico ou não, mas colocar aumentos de posição, podendo colocar em relação ao preço médio, colocando RPs, colocando o teu stop loss dinâmico em relação ao preço médio. Então, galera, olha o nível. É um negócio complexo que os iniciantes não vão conseguir ter em mente agora, tá? O pessoal mais avançado do grupo vai entender o que eu estou falando. Mas, veja só, se você tem vários aumentos de posição, esses aumentos de posição estão em relação ao preço médio. Em relação ao preço médio, você coloca agressão. Então, ele vai executar em melhores pontos e ele vai puxando o teu preço médio, fazendo parciais, né? O teu stop loss vai ser jogado para baixo, o teu preço médio vai melhorando e você vai conseguindo trabalhar o trade dinâmico. Então, no movimento desse aqui, ele vai pegar aumentos de posições num ponto onde os compradores estão já melhorando e vai executar vários aumentos em pontos estratégicos, vai realizar parciais e vai recolocar o aumento de posição, porque em relação ao preço médio, e vai fazer mais aumento de posição e mais parcial, e vai trazer teu preço médio ridiculamente bem, né? Teu stop loss vai ficar jogando lá para baixo, longe, e você vai manter o teu preço. Tá, então é um trade avançado, claro, mas é uma possibilidade agora que a gente tem, que antes a gente não tinha, galera, né? Se a gente tinha antes já o preço em relação... aumento de posição em relação ao preço médio? Tinha. Stop loss em relação ao preço médio? Tinha. Parcial melhorando o preço médio? Tinha. Mas agora a gente vai conseguir colocar a agressão e os pontos de média de posição em momentos de muita força no mercado, esperar para executar e deixar ele ainda melhor. Tá? Então, é um trade ultra dinâmico, ultra dinâmico. Dá para fazer um negócio muito louco, galera. Muito louco. Claro, um trade bem avançado. Iniciantes, não tentem brincar assim primeiro. Primeiro aprendam, né? Mas é uma coisa assim que realmente que assim, fora do comum, galera. Não existe um negócio desse no mercado, tá? Essa ferramenta aqui está nos dando possibilidades inacreditáveis, tá? Inacreditáveis. É só saber fazer, entender como faz e ir para o jogo, galera, né? Bom, então creio que eu consegui passar aqui a mensagem que eu queria, explicar um pouquinho dos aumentos de posição, da agressão dos aumentos de posição. Ficou muito legal, realmente mudou aí um pouquinho o nosso operacional e mudou para muito melhor, tá? Não quero dizer que todos os setups devem utilizar, não. Pode ter setups que talvez não se beneficiem, galera. Setups muito rápidos, de médias rápidas, que tem que entrar, sair, que aceita o risco ali, talvez aumente a agressão não ajude muito, dependendo do seu trade. Mas na maioria sim, tá? Na maioria sim. Então, claro, tem que saber o impacto disso e como configurar e o impacto na configuração, né? Para utilizar a ferramenta da forma correta. Né, da forma correta que vai te ajudar, porque a intenção é ajudar, se não ajuda, beleza, não serve para a tua configuração. Então, mas grande maioria com certeza vai ajudar, tá? Então é isso aí. Se ficou alguma dúvida sobre essa questão, pode colocar aí no campo de comentários, mande para a gente ali no WhatsApp do suporte. Se ficou alguma dúvida aí em relação a isso, faremos outros vídeos aí, com certeza, entrando em mais detalhes, mas acho que deu para abranger bastante aí do que eu gostaria de falar para vocês hoje. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Valeu!